O general Tanker, que nome diferente, está escrevendo um livro, mas não sabe o próximo passo após terminá-lo. Olha, querido, eu tenho uma postagem que explica isso, mas o próximo passo é assim, é você decidir o que é que você vai fazer. Se você vai procurar editoras de verdade, ou se você vai pelo caminho de publicar por conta própria. No caminho de publicar por conta própria, se você vai nessas prestadoras de serviço que vendem pacotões, ou se você vai para um prestador de serviço que entrega tudo na sua mão e presta um serviço assim mais discriminado. Tem vários tipos de prestadores de serviço, então é bom você entender o cenário. Então, o que eu recomendo? Eu não vou explicar isso em detalhes agora, porque isso é bem explicado aqui no canal, é desse exemplo, dessas perguntas que a gente responde. O que eu recomendo você terminou um livro, vá atrás de informação. Veja a diferença entre editoras e prestadores de serviço. Veja o que é ser autor independente e ser autor publicado por uma editora. Veja as alternativas, veja as suas possibilidades. Aí você resolve o que você vai fazer. Porque não tem um caminho, tem vários caminhos possíveis. Inclusive a autopublicação, que é você não ficar amarrado a contratos, né? E que, inclusive, é um serviço que eu presto para os autores, que é fazer autopublicação. Então, não fica amarrado a contrato, te entrego os seus livros, faço toda a produção do livro, tá lá, tá na sua mão, entrego exatamente o que prometo e assim por diante. Então, autopublicação é um modelo que eu gosto bastante. Eu acho que é um modelo honesto e é um modelo que ninguém sai perdendo. Tem uma pergunta aqui da Carol, para mim aqui, ela pergunta: Sidney, como posso saber se uma capa está boa para o público infanto-juvenil, 10 a 11 anos? Pergunto isso porque criei uma capa, mas algumas pessoas sentiram um ar romântico na capa. Não foi essa a intenção, mas agora me preocupa que isso seja um problema devido à faixa etária. Carol, imagina assim, se você está me fazendo essa pergunta, eu imagino que você não é uma capista, não é uma profissional do design. Existe assim um problema para quem não é designer produzir ou diagramar ou produzir a capa do livro. Não tem a experiência, não tem o conhecimento técnico, e então assim, às vezes eu entendo que você quer economizar, enfim, mas normalmente o resultado não fica de uma capa profissional. Se você fez uma capa e as pessoas estão tendo uma ideia diferente do que você quis passar, não funcionou. Você falhou nessa coisa. Se é um livro infantil, aí eu vou fazer mais uma observação. Livro infantil, quando não é feito por ilustradores profissionais de livro infantil, não costuma dar bom resultado, tá? Ainda mais no Brasil, em que ilustradores de livro infantil, eles têm uma identidade, posso dizer até uma identidade nacional. Livro infantil brasileiro tem uma identidade muito forte. Então, quando você pega um livro gringo, sei lá, francês, inglês, de qualquer país, e você pega um livro brasileiro, você vai ver que ele tem uma linguagem muito específica. Você olha e você fala assim, nossa, isso aqui foi feito por um brasileiro. Então, assim, e eu vejo muitos autores fazendo livros infantis, e aí chama um amigo para fazer as ilustrações, ou chama alguém que não tem experiência com um livro infantil, fica muito visível de que aquele livro ele está destoando dos livros infantis profissionais. Então, assim, a minha sugestão é que você busque um ilustrador profissional de livros infantis, ou se for um capista que não seja infantil, procure um capista que já é profissional da área. Aí você pode olhar portfólio de um monte deles e ver o que mais te agrada. Então, assim, essa é a minha sugestão. E a Alessandra Regina Paixão está fazendo uma pergunta que é de produção aqui. Também gostaria de saber sobre o casamento da obra com a ilustração. Como fazer essa conversa? Alessandra, assim, preocupe-se com o texto, de fazer o melhor texto que você puder. Essa parte de casar a ilustração,
como é que funciona a produção de um livro infantil? Quando é contratado o ilustrador, né, como é que funciona a coisa? Vou até falar um pouco do trabalho do editor, né, que, como a gente tem agora um selo infantil, e eu faço essa parte editorial, então eu posso comentar com mais detalhes para vocês compreenderem como é que a coisa rola. A partir do momento que tem o texto na mão, que o autor entrega esse texto, pega o ilustrador, procura-se dentre vários ilustradores no mercado, aquele que a gente acredita, quando eu digo, é o editor e o autor também. Encontre um ilustrador que ele tenha mais a linguagem que combina com aquela ideia que tem que ser passada naquele livro infantil. Então, assim, nem todos os ilustradores, por melhores que sejam, exatamente, têm aquela pegada para aquele livro específico. Olha que coisa, né? Então, normalmente as editoras têm um banco de vários ilustradores de confiança. E decidem. E aí fala, essa obra tem cara do fulano. É uma decisão subjetiva, né? Exatamente, bem subjetiva. É o que a pessoa acha que combina com aquele texto. Exatamente. A partir daí é montado um boneco. Então, assim, divide aquele texto entre várias páginas, bola-se mais ou menos quantas páginas aquele livro vai ter, a gente joga os textos naquelas páginas, faz aquela distribuição e a partir dali começa... passa para o ilustrador, fala assim e fala para ele, olha, aqui é o boneco do livro, que é já o livro sabendo em que página cai o texto, quantas páginas aquele livro vai ter. A partir daí inicia-se uma conversa que aí também participa o autor também, né? Trazendo as percepções iniciais, o ilustrador ele faz os primeiros esboços, os primeiros desenhos, apresenta para a editora e para o autor também. Para ser aprovado. Isso, exatamente. Faz ajustes, sempre tem ajustes para fazer, em cada página tem os ajustes. Tudo isso desenhado no lápis, tá, gente? Não pinta, não faz nada, desenha no lápis, rabisco mesmo. Legal, aprovamos, com essas alterações. Volta com as alterações feitas. Aprovamos agora, definitivo. Então agora eu vou entrar na etapa de começar a arte finalizar, que a gente chama, né? Que é começar a pintar, né? Colocar mais detalhes nessa etapa, e aí tem uma certa participação, né? De todo mundo no processo, e assim o livro vai sendo construído. Você vê, então, assim, um livro infantil ele pode demorar alguns meses para ficar pronto. Sim. Porque ele é muito trabalhoso. Embora ele tenha, normalmente, o livro infantil, o normal seja ele ter umas 30, 40 páginas em média, né? É um trabalho que pode demorar 2, 3 meses, 4 meses, porque são muitas etapas. Livro infantil é um negócio complicado de fazer, é um negócio que exige experiência de todo mundo, né? Do ilustrador, do editor, da gráfica. Sim. Tudo tem que estar rodando redondinho, porque se não rodar redondinho... Não sai feio. Sai feio. Exatamente. Sai feio, aí mata. Mata todo o livro. Nunca... Então, assim, o primeiro, mas assim, nessa cadeia toda, o primeiro que tem que estar perfeito, nota 10, é o texto do autor. Exatamente. O texto do autor tem que estar redondinho, tem que passar uma mensagem legal, tem que ser moderno, né? Tem que estar de acordo com os livros infantis que são feitos hoje. Tá? Exatamente. Então se o autor já tem contato com várias crianças, né? Lê muitos livros infantis, tem contato com escolas, tem contato com alunos, tem contato com crianças em geral, com certeza ele vai ter um texto melhor do que um autor que, sei lá, virou pai, tem o primeiro filho e escreve um livro para o filho, né? Não necessariamente ele vai conversar com todas as crianças, porque falta a experiência de lidar com várias outras crianças. Enfim, esses são os passos que acontecem aí na execução de um livro infantil. Sim.